Oi gente, tudo bem? Obrigado aí por visitar meu canal. Estou aqui mais uma vez para para passar aí para as pessoas esse vídeo, fazendo esse vídeo, né? Agradecendo a você por estar assistindo aí esse vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. E eu estou fazendo esse vídeo não direcionado aí aos pastores, mas direcionado aí às pessoas, à igreja, né? Às igrejas. E eu como pastor, então já fui ovelha, né? Muito tempo na igreja. E aconteceram alguns probleminhas na igreja. E meus pastores me deixaram muitas vezes até mesmo constrangido, né? E hoje, como pastor, pastor, aconteceu algum problema então de ordem moral na sua igreja? Não chegou a acontecer nada, mas eu já passei por meus pastores, né? Alguns pastores fizeram isso e eu já tive que tomar posse de igrejas também que às vezes estavam com problemas e essa igreja tinha que ser sarada, tinha que ser cicatrizada. E nós tivemos todo um trabalho, todo um aparato de trabalho com essas igrejas. Aí por isso eu adquiri algumas experiências, eu queria passar, eu como pastor hoje, falando aí para as igrejas, como eu gostaria que fosse, né? Como se tivesse agido, se tivesse acontecido esse problema, como eu gostaria que acontecesse comigo, né? O que eu queria que a igreja fizesse diante desse problema. Então, eu deixei então 5 dicas aí para a igreja, como proceder, que às vezes acontece um problema desse, aí as igrejas ficam atordoadas, ficam preocupadas, meu Deus, eu não quero ser Datã e Abirão para levantar contra o pastor, né? Então fica preocupado, e agora, o que eu faço diante desse problema? Então de repente pode ser que isso ajude, pode ser que ajude você, pode ser que não ajude diante dos problemas, diante da situação, né? Então eu queria deixar aí 5 dicas para a igreja, de repente você possa usá-las, né? Então, a primeira dica é a natureza do boato. Então nós devemos ver aí essa natureza do boato. Eu como pastor, eu queria saber se realmente esse boato procede ou não. Então a natureza do boato, se é uma má administração ou se é um pecado em si mesmo. Porque a má administração nem todos os pastores nascem formados em administração, formados como gerente, até mesmo o próprio gerente erra muitas vezes na empresa, né? E o pastor não pode errar. Só que a natureza, mexer com pessoas, quem mexe com pessoas sabe, né? Uma pessoa quer o ar-condicionado ligado, a outra pessoa quer desligado, uma pessoa quer o ventilador ligado, o ventilador desligado porque assombra meu cabelo, né? Bagunça meu cabelo. Então tem que ter cuidado. Então as pessoas, eu não gosto de jogo de luz na igreja, eu não gosto que passa música nova, eu gosto que passa música velha, né? Eu gosto que passa música antiga, eu gosto que as crianças corram na igreja e o pastor não briga. Então isso, às vezes as pessoas colocam má administração do pastor. Tem que ter muito cuidado nessa parte, porque isso não é a má administração. Deus colocou ele na frente da igreja. Se você reclama, se você briga, quem tem que resolver o problema é o pastor. E o pastor acaba criando inimizade por causa desses problemas, né? As pessoas ficam com raiva do pastor porque ele tem que resolver esse problema. Então essa má administração não é pecado. Se você for levantar com o pastor por causa dessas, falando que é má administração, cuidado, viu? Você vai ver que Moisés levantou contra Miriam e Arão levantou contra Moisés, e Moisés, de certa forma, ele não estava tão certinho, porque ele pegou uma esposa etíope, né, para casar. E aí, ao invés de falar com Deus e conversar com Deus, o que Arão fez? Arão ficou falando, ficou juntando boatos, burburinho, né? Então, nós estamos falando aí de uma igreja. Então, cuidado, igreja. Se você viu essa má administração, é uma coisa, cuidado. Coisas na internet, esses negócios, né? Cuidado. Agora, se for pecado, aí sim, agora nós vamos entrar nessa área. Se o pecado realmente, nós temos que averiguar, primeira coisa, se procede esse pecado, né? Se procedeu esse pecado, se houve esse pecado, aí já é outra instância. Então vamos lá. Então o pecado em si aconteceu. O que é o pecado? O pecado de ordem moral. O pastor está roubando da igreja. Como está roubando da igreja? Né?
então ele está roubando a mais que o salário dele, né? O que é? Porque a administração é do pastor, ele vai ver onde vai depender do estatuto da igreja, como é deliberada essa fonte de renda, né? Muitos pastores não gostam de falar muito isso, mas tem que ser tudo colocado, organizado certinho. A maioria das igrejas é colocado como o pastor mesmo delibera as quantidades, os valores, onde é que tem que ser gasto, né? Juntamente com o conselho da igreja. Então, depois disso, depois de descoberto que realmente foi pecado o quê? Um pecado de ordem moral, ou um roubo na igreja, ou então o pastor deu tumé na esposa dele, né? Então o pastor tem uma esposa casado e aí trai a esposa, aí começam a surgir boatos. Então, diante desses pecados que nós vimos aí, que as pessoas ficam atordoadas, vamos lá ver então a questão do segundo tópico, que é os boatos. Eles são de duas formas. Então, que eu já vi, né, as minhas experiências que eu já assisti. Boatos assistidos ou então informados. Porque tem uns assistidos que as pessoas viram, as pessoas filmaram, e as pessoas têm certeza daquele boato, que aquele boato não foi boato, então foi verdadeiro, né? Aquela conversa, aquele burburinho, não foi simplesmente boato, foi verdadeiro, então foi comprovado a situação. Se foi comprovado, não foi só boato, então ele foi assistido. Agora tem os informados, né? Aí surgem boatos informados. Boatos informados é o quê? Às vezes aí tem que ter muito cuidado, porque tem aquelas pessoas que querem derrubar o pastor porque vai conseguir algo em troca. O pastor é um líder e tem pessoas que querem derrubar o pastor. E além de pessoas físicas, tem ao lado espiritual, que o inimigo usa pessoas para poder derrubar aquela liderança. Porque desde a antiguidade, né, surgiam pessoas que eram usadas pelo inimigo para derrubar a liderança. Por quê? Porque às vezes queriam adquirir também os seus bens, queriam tomar o seu espaço, queriam tomar o seu lugar. Então, isso é lógico, nós sabemos disso, isso acontece. Então, tem que ver se essa natureza desses boatos que informados, né? Os informados aí, essas pessoas estão informando de forma indireta para outras pessoas ou informando de forma direta, né? Ou inventando alguma coisa indiretamente, né? Começam a fazer murmurinhos na igreja. Então, esses informados. Então, esse é a segunda dica. Então, cuidado, né? Porque se for assistido mesmo, se tem prova, aí é diferente. Agora, se for só aquelas falácias, né? Mas o povo fala assim que onde é que tem fumaça tem fogo. Então tem que ser averiguado também as informadas. Porque tem aquelas pessoas... agora nós já vamos entrar no terceiro tópico, na terceira dica, que aquelas falácias, aqueles boatos de um líder adjacente. Tem que ter cuidado. Porque se foi um líder que ele está ali do lado do pastor, ele tem algo a ganhar, ele tem algo a ganhar em troca. Se esse pastor cair, ele vai ganhar alguma coisa com isso, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então eu acredito que no terceiro, nesse terceiro tópico, nessa terceira dica, é que a igreja tome aí um grupo de pessoas que seja importante, fosse ou os diáconos, ou se não tiver um conselho, os diáconos, né? Mas o importante é o conselho. Só que o conselho tem que ter muito cuidado, porque tem que rever se essa pessoa que está no conselho, se ela vai conseguir algo em troca, como eu disse. Aquelas pessoas que estão adjacentes ali ao pastor. Se o pastor cair, ele consegue algo em troca, então tem que ter cuidado também. Se ele conseguir algo em troca dessa queda do pastor, então tem que ter muito cuidado, tá bom? Então, junta aí o conselho e faça. Se fosse eu como pastor, eu queria que isso acontecesse, né? Então, assim como eu disse, o que eu queria que a igreja fizesse diante desse problema, eu como pastor, tá? Eu como pastor, então, eu sou pastor, então
eu queria que acontecesse dessa forma. Agora, eu acho interessante que esse conselho fosse reunido juntamente com esse pastor que aconteceu o problema. Se fosse comigo. Por quê? Porque um pastor que aconteceu o problema e ele não quer que a igreja averigue, ele não quer que a igreja revesse a veracidade da situação, então já tem algo, né, que já tem que ficar com o pé atrás, porque se ele não quer, porque tem aquele ditado que diz assim, né, aquele que não deve, não teme, né, aquele que não deve, não teme, só que tem que ter muito cuidado também, que eu já vi, aconteceu na minha cidade, aqui na minha cidade aconteceu de um pastor ser acusado injustamente de uma menina, uma moça adolescente, então disse que o pastor estava tocando nela, passando as mãos nas partes dela, né? E aí teve todo aquele alvoroço, foi bagunçada a família do pastor, foi bagunçada a igreja, e aí a cidade foi alvoroçada com aquilo, né? Sabendo daquele fato, e o pastor foi destituído do cargo, tiraram o pastor do cargo. Aí depois de um tempo que se passou, um prazo de um ano e pouco, aí essa mesma moça aparece, né? Dizendo outras coisas, dizendo que aquilo não tinha acontecido, dizendo que não tinha acontecido. Então assim, então hoje as pessoas ainda não sabem o que aconteceu. Então o que acontece? O que eu quero dizer é que o inimigo também usa crianças, o inimigo usa pessoas para poder desvencilhar uma liderança, para poder tirar uma liderança. O inimigo ele vai usar de todas as maneiras. Por isso eu falo, qual é a natureza desses boatos? São verdadeiros mesmos ou não? Então tem que ter muito cuidado. Então reúne-se um grupo, o grupo ali mais influente da igreja, desde que esse grupo não, como eu disse, não tenha nada a receber em troca. Se um pastor que está ali, um vice-pastor, vice-presidente, ou então um vice-moderador da igreja participa, ele tem algo a ganhar. Então eu acredito que ele não deve participar dessa reunião. E essa reunião em si, esse grupo, deve ser reunido juntamente com o pastor. Primeira coisa, tem que ser reunido juntamente com o pastor. Se o pastor não aceitar, aí eu acredito, não é pecado, então você se reunir, desde que você reúna a sua igreja com muito respeito ao pastor. Não é para fazer ataques ao pastor. Não é para isso, não é para falar mal do pastor e criticar o pastor, porque por mais que ele tenha errado, ele é ungido do Senhor. Então tenha muito cuidado para que você não peque. Então essa reunião vai ser feita para saber a veracidade, para saber se procede ou não procede esses boatos. Então assim, tem que ter muito cuidado. Biblicamente, né, Deus a Bíblia nos ensina dessa forma. O apóstolo Paulo ensina, não aceite o boato de uma ou duas pessoas simplesmente, mas tenha que saber se realmente é verdade ou não o que está acontecendo. Então tenha muito cuidado, saiba o que você está fazendo para que você não peque. Mas também não fica aquele medo e tal, que o pastor ele vai aceitar, com certeza. Porque às vezes muitas pessoas querem reunir, né, sem o pastor, e aí o que acontece? E aí quer fazer escondido, uma reunião escondida. Não faça isso não, é muito feio, é muito esquisito. Então, a não ser que o pastor não queira rever a situação, então chame o pastor e fala assim, pastor, vamos rever essa situação, porque nós ouvimos falar isso, isso e isso. Eu creio que o Senhor vai aceitar nós fazermos uma reunião para ver se realmente procede essas coisas, o que o Senhor tem para explicar ou alguma coisa. Então vamos pôr tudo certinho na mesa, as cartas na mesa, para saber o que está acontecendo. Isso não é pecado, desde que você faça com muito respeito. Novamente eu quero dizer isso, cuidado, tá bom? Porque o diabo levanta muito contra as lideranças, né? Mas hoje tem acontecido muitos problemas na igreja, muitos problemas.
Então, assim, realmente, os pastores têm que aceitar fazer essa análise, né, na igreja. Então, e o pastor tem que ter sabedoria e falar assim, olha, tem pessoas que querem me tirar do cargo por causa disso, disso e disso. Então, eu não quero essas pessoas na reunião. Pode? Então, vê a situação, entendeu? Rever a situação, tá bom? Tudo é conversado, né? Tudo é conversado. Então, vamos lá. A quarta dica, né? Como eu disse, eu como pastor que teve experiência com isso, a quarta dica que eu passo para a igreja é se esses boatos, então, foi provado. Se foi provado, né? Esses boatos, então, se procede, aí sim, depois de provados esses boatos, juntamente com o pastor ou não com o pastor, né? Se foi gravado ou se teve como comprovar isso aí, então nós temos que ver se essas provas são contundentes. Se as provas são contundentes, se foi comprovada essa veracidade aí, então tem que haver a punição. Porque se não houver a punição, o pastor provavelmente vai voltar a fazer novamente, né? Então tem que ter cuidado aí com muitos pastores podem até achar, ficar com raiva de mim, mas aqueles pastores que andam na palavra do Senhor, que andam firme com Deus, ele vai andar corretamente. Tem muitos pastores, olha pastores, nós não somos melhores do que Davi, nós não somos melhores do que muitos homens da fé que pecaram no passado, que erraram, mas nós devemos fazer como Davi, assumir. Errou? Assume. Seja humilde, assume. Porque se você assume, Deus tem grandes coisas para você. Porque Davi mesmo, ele diz, enquanto eu me calei, meus ossos se secaram. Né? É como se o pecado carcomesse ele por dentro. Então ele foi humilde, novamente, depois que Natan falou com ele, e depois do censo também, Deus falou, né? Errou. Então Deus, ele reconheceu o seu erro, né? Nós temos que reconhecer o erro, amém. Porque na verdade é igual eu falei, irmãos, tem que ter muito cuidado. As pessoas levantam muito boato, né? Muitos probleminhas na igreja, tem que ter muito cuidado, porque o inimigo, ele quer ver o pastor cair mesmo. Ele quer ver o pastor cair. Mas tem que haver a punição. Às vezes uma igreja ganha bem, o pastor ganha bem, ganha 5 salários. Então, a natureza de uma punição pastor, o senhor errou, tá? Tudo bem. O senhor ganha 5 salários, agora você não vai receber mais 5. Vai receber 2. É um tipo de punição, né? É um tipo de punição. Também que pode ser dado. Aí, nós vamos entrar aí no na quinta dica, que é o seguinte. Esses boatos têm que ser totalmente resolvidos. Quinto, os boatos que foi comprovado, né? E não é mais boato, agora já passa a ser veracidade. Então, tem que ser totalmente resolvido. Então, esse quinto, não deixar resquícios desses entulhos. Não deixe. Por quê? Se você deixar resquícios, né? Esse problema vai voltar à tona novamente. Então tem que ser totalmente resolvido. Se não resolveu em uma reunião, pastores, pelo amor de Deus, nada de briga, sabe? Aquelas coisas de um briga com o outro e o outro quer quebrar o pau. Gente, mesmo que o pastor errou, mesmo que esse pastor errou, tem que ter respeito. Tem que ter respeito com esse ungido do Senhor. Davi, ele errou, certo? Errou. Ele pecou, mas aí o povo da tribo de Davi foi lá assim, corte a cabeça de Davi, né? Corta a cabeça fora, crucifica ele. Não, Davi continuou da mesma forma, como rei. Quem castigou Davi aí no caso, então foi Deus, e o castigo de Deus é pior. O castigo de Deus foi muito maior. Você vai ver, pastor, que Deus, muitas pessoas não gostam de pregar isso, mas Deus castigou Davi. Deus diz, porque seu pecado foi contra a família, então a espada não se apartará da sua família. O pecado de Davi foi grande. E o seu filho primogênito morreu ali com Betseba. E assim, foi muito dolorido para Davi. Muito, muito dolorido mesmo, doeu muito.
Então, fica aí essas 5 dicas. Não deixe resquício, essa última dica, não deixe resquícios do que pode acontecer. Por quê? Porque a igreja ela se deteriora com o tempo também. Às vezes uma metade quis, né, a punição, a outra metade não quis. Aí, essa metade que não quis, parte e racha a igreja. E vai viver uma igreja de fundo de quintal. Uma igreja de fundo de quintal sem um pastor como líder acima dele, sem uma convenção, né, que vai apoiar e anda de qualquer jeito e as pessoas vão apoiar esse pastor. Então tome muito cuidado, porque esse pastor que está lá sem um pastor liderança, né, acima dele, ele pode fazer o que ele quiser, está andando como um ditador. Então tome cuidado, apoie aí sua convenção, né? Por isso que tem uma convenção, para nos ajudar nesse estado, nessa situação, né? Então, Deus abençoe cada um de vocês e eu espero que sirva aí. De repente não sirva para você essas dicas, ou você pastor, você igreja, né, que está lidando com isso, que eu sei, dói demais quando a gente passa por uma situação dessa, né? Então assim, Deus abençoe você. Então de repente sirva para você essa forma de entender. De repente não sirva. Então seja humilde aí e me dá um crédito aí, porque sou falho também, né? Deus abençoe vocês, e abençoe sua igreja possa conseguir passar por esse problema, rompendo em fé, possa passar aí de cabeça erguida, né? E as pessoas não saírem da igreja ainda criticando. As pessoas saem, falam mal da igreja, e aí muitas pessoas desviam, né? Eu já deparei com muita situação dessa. Muitas pessoas desviam, muitas pessoas saem falando mal da igreja, né? Saem falando mal na cidade inteira. Então assim, e Deus diz, ai daquele por onde vem o escândalo. E não é só pelo pastor, é por aquelas pessoas que começam comentando. Tem um ditado que diz, roupa suja se lava em casa. Então eu ensino na minha igreja, qualquer problema que houver aqui tem que ser dentro da igreja, é interno. Não sai dissipando isso para todo canto não. Amém? Então Deus abençoe, não deixe aí de dar o seu like, deixa de dar o seu gostei aí, viu? Se inscreva no canal, Deus abençoe você, Deus abençoe cada um de vocês. Deus te abençoe.